Ontem à noite, nós vimos o propósito de Deus e algo que eu desfrutei muito ontem à noite. A palavra de ontem à noite e a palavra desta tarde é uma continuação da palavra de ontem à noite. Portanto, o que veremos nesta mensagem esta tarde é que Ló se separou de Abraão e, por fim, a boa terra tornou-se pequena para eles, porque a riqueza deles era muito grande. Os pastores discutiam entre si, porque eles tinham muito gado. Então, o Ló decidiu separar-se de Abraão e ele foi armando a sua tenda em direção a Sodoma. E, por fim, ele acabou morando em Sodoma. Isso foi terrível. Depois que Ló separou-se de Abraão, temos esta citação na página 17 do esboço. Depois que Ló separou-se dele, ele falou: levanta os teus olhos e veja o lugar onde você está. Veja o lugar onde você está. O Senhor sabe onde estamos. Vamos olhar a partir de onde estamos, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que vês eu te darei a ti e você dará para sempre. E ele falou: levanta e anda pela terra, caminha. Eu quero mencionar esse ponto. Esse versículo sempre foi um tesouro para mim, porque ele mostra que toda a terra que vês, eu te darei. A terra tipifica o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo. Portanto, tudo que vemos do Cristo todo inclusivo, tudo o Cristo que vemos é o Cristo que ganhamos. O Cristo que você vê é o Cristo que Deus dá a você. É por isso que precisamos de espírito de sabedoria e revelação para ver Cristo a cada reunião, porque todo o Cristo que vemos é o Cristo que Deus dá a nós. E Ele então nos adverte, nos encoraja a levantar e andar pela terra. Levantar e andar no Cristo que vimos. Precisamos ver Cristo e esse Cristo que vemos é o Cristo que ganhamos. Uma vez, o irmão Lee deu uma palavra maravilhosa sobre a igreja num treinamento de presbíteros. Um irmão levantou-se e fez uma pergunta ao irmão Lee. Falou: como podemos ter isso, irmão Lee? Isso que você falou. E o irmão Lee disse, eu jamais me esqueço, ele falou: se você vir, você terá. Se você vir, você terá. Precisamos de espírito de sabedoria e revelação para ver o Cristo todo inclusivo e nós ganhamos aquilo que vemos. Temos muitos convidados aqui, muitos novos. O que eu quero fazer é ler para vocês uma passagem de Gênesis 14. O título da mensagem desta tarde é Desfrutar Cristo em seu ministério celestial, lutando pelo irmão. Ele não fala lutando pelos irmãos, mas lutando pelo irmão. Ou seja, cada irmão especificamente, que inclui cada irmã, cada santo especificamente, é precioso aos olhos de Deus. E ele ou ela deve ser precioso aos nossos olhos. E vamos ver que no ministério do Senhor, ele luta pelo irmão para tirá-lo do cativeiro e levá-lo de volta à intenção original de Deus, propósito original de Deus. Quero ler alguns versículos para vocês em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 8. O que vemos aqui é que 4 reis lutaram contra 5 reis. E os 4 reis derrotaram os 5 reis. Um dos 5 reis era o rei de Sodoma. E Ló vivia em Sodoma. Então Ló foi levado cativo por esses 4 reis. O versículo 8 diz:
Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá e de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedarlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elassar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, louvado seja o Senhor, um escapou, e o contou a Abraão, o hebreu. Alguém estava orando por trás do cenário. Ele veio, contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até o Dan. Dá para imaginar 318 homens contra 4 reis e seus exércitos. Pense em forças especiais. 318 homens contra um grupo grande de exércitos que eles eram hábeis na guerra. Eles não hesitaram. Eles, repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele. Ele trouxe Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, louvado seja o Senhor por Melquisedeque. Quero que vocês saibam que em Hebreus 7 e 8, Melquisedeque é um tipo de Cristo em seu ministério celestial. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos ver agora o esboço, vamos ler o esboço. Creio que o esboço fala por si mesmo. As palavras do esboço se tornarão rema para nós. Assim, quando ele luta, assim como ele luta por cada irmão e irmã. A razão de estarmos aqui é que Cristo lutou por nós. É por isso que estamos nesta reunião, certo? Cristo lutou por nós em seu ministério celestial.
lutou por cada um de nós. Precisamos ser um com Ele para lutar pelos irmãos. Algarismo Romano 1 diz: viver pela fé como Abraão viveu. É cooperar com Cristo em seu ministério celestial, não somente vivendo uma vida de altar e tenda, mas também lutando pelo irmão. Quero que vocês notem isso, que viver pela fé, que é viver pela fé? É viver a vida de altar e tenda e lutar pelo irmão. Esses são os 3 elementos de viver pela fé. Viver uma vida de altar, viver uma vida de tenda e viver uma vida de lutar pelo irmão. Isso é viver pela fé. Ponto A diz: Ló cometeu o erro de se separar de Abraão e armar a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Portanto, Ló cometeu um grande erro quando fez isso. Quando Ló separou-se de Abraão, Abraão disse: eu não vou escolher que parte da terra eu vou tomar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele simplesmente disse: Ló, escolhe você e eu terei a outra parte da terra. Ló fez a sua escolha e armou a sua tenda em direção a Sodoma. Naquela época, Sodoma era como o jardim do Senhor, muito atraente. Os homens em Sodoma eram muito malignos, muito iníquos e malignos. A questão aqui com Abraão é que Abraão não lutou por si mesmo. Ele não lutou por si mesmo para ganhar a sua porção da terra. Ele não escolheu por si mesmo, ele confiou no cuidado de Deus. Isso mostra que na vida da igreja jamais devemos lutar por nós mesmos. Lutar para ganhar aquilo que nós queremos na vida da igreja. Não devemos escolher para nós mesmos, devemos sempre confiar no cuidado de Deus. Abandonar Abraão era deixar o objetivo e a proteção de Deus. Com Abraão estava a meta de Deus, a proteção de Deus. Deus poderia ter dito: Abraão, não me importa se aqui está cheio de gente, se as ovelhas se os pastores estão discutindo e eu quero estar com você. O Ló deveria ter falado isso: eu quero estar com você porque com você há o alvo de Deus e a proteção do Senhor. Ele deveria ter percebido que com Abraão estava a visão da era, com Abraão estava o fluir da era e com Abraão havia o ministério da era. Porque por causa do ministério da era que estava com Abraão, por causa do fluir da era que estava com Abraão, por causa da visão da era que Abraão tinha, como vimos ontem, se nós vivêssemos naquela época, deveríamos nos apegar a Abraão. Não deixar Abraão. Se você deixasse Abraão, você deixaria a meta, a proteção e a visão da era, a meta de Deus, a proteção de Deus e o ministério da era. Quando eu estava considerando esse assunto, eu pensei no livro A Visão da Era, escrito pelo irmão Lee. Encorajo todos vocês a lerem esse livro. Estamos lendo no treinamento agora, não estamos? A Visão da Era. Na página 52, em inglês, nosso irmão diz o seguinte, eu vou ler algumas sentenças. Ele diz: espero que vocês vejam claramente, tenham a visão clara da restauração do Senhor e sigam essa visão. Vocês não estão me seguindo como uma pessoa. A irmã Faith Chang, uma irmã muito fiel, ela pode testificar por mim. Ela testemunhou como eu segui o irmão Watchman Nee de maneira absoluta. Ele disse: contudo, eu não estava seguindo uma pessoa, eu estava seguindo a visão que ele teve, que é a visão que chegou ao padrão de Deus, a visão que o irmão Watchman Nee teve. Se você permanecer nessa visão, você servirá segundo essa visão.
na página 50, vou ler alguns parágrafos para vocês. A restauração do Senhor foi trazida a nós pelo nosso querido irmão Watchmani. Por causa disso, ele tornou-se um alvo de ataques. Em 1934, ele casou-se em Hangzhou. E alguns aproveitaram a oportunidade de levantar um tumulto. Ele ficou muito triste e eu fui lá para consolá-lo. Olha, é uma palavra impressionante de consolo. Como é que você vai consolar o Watchmani? O que você diria para ele? Se anima, fica animado. Olha o que o irmão Lee disse. Ele falou, irmão Watchmani, você sabe que entre nós não existe relacionamento natural. Não parece uma palavra de consolo essa, né? Mas é uma palavra de consolo divino. Entre nós dois não existe relacionamento natural. Eu não tomo o teu caminho ou prego o que você está pregando por causa da minha amizade natural com você. Nós dois estamos muito separados um do outro. Eu sou nortista e você é sulista. Hoje estou tomando o mesmo caminho, não porque estou seguindo você como pessoa. Estou seguindo a maneira que você tomou, o caminho que você tomou. Irmão Ni, quero que você saiba que mesmo que um dia você deixe esse caminho, eu ainda continuarei nele. Eu disse isso porque aquele tumulto afetou alguns e eles decidiram não tomar mais esse caminho. Em outras palavras, muitas pessoas estavam seguindo um homem. Quando o homem parecia que mudou, eles foram embora. Aí eu falei para o irmão Watchmani, mesmo que você um dia deixe esse caminho, eu continuarei nele. Eu não entrei nesse caminho por causa de você e não vou sair desse caminho por causa de você. Eu vi o caminho do Senhor, eu tive a visão. 52 anos passaram. Hoje eu não me arrependo de nada do que fiz. Nos últimos 52 anos eu vi essa mesma história repetir-se várias vezes. Muitas pessoas vinham e saíam. Um parecia mudar, o outro parecia estar só. Desde que comecei a obra em Taiwan, nas últimas 2 décadas, passamos por diversas crises. Mesmo irmãos que eu ajudei a levar a salvação estiveram no meu treinamento, deixaram a restauração. A visão não mudou, mas as pessoas mudou. E aqueles que seguem pessoas mudaram. Quero falar uma palavra sóbria do fundo do meu coração. Pela misericórdia do Senhor, posso estar aqui hoje para trazer essa visão para vocês. Espero que vocês não estejam me seguindo como pessoa. Espero que, pela misericórdia do Senhor, vocês estejam seguindo a visão que eu tenho mostrado a vocês. Irmãos, é por isso que ainda estamos aqui. Estamos aqui porque o nosso irmão nos mostrou a visão da economia eterna de Deus. E a visão da economia do Senhor, da restauração do Senhor. Perdoe-me dizer isso, eu repito muito isso. Eu acho que em chinês há um provérbio. Quando o irmão ali foi ter com o Senhor, em chinês, há um provérbio que, traduzido para o português, quando a árvore cai, os macacos se espalham. O irmão Lee era a árvore, nós éramos os macacos. Quando a árvore cai, os macacos se espalham. Bom, a árvore caiu, a árvore foi estar com o Senhor, mas todos nós ainda estamos aqui. Não nos espalhamos, certo? Ainda estamos aqui, porque o nosso irmão foi fiel para transmitir a visão da restauração do Senhor a nós. Nós permanecemos com o nosso irmão segundo essa visão até hoje. Ponto 2 diz: precisamos nos unir e seguir as pessoas adequadas na economia de Deus, a fim de sermos mantidos na linha da vida e no fluir do mover do Senhor. Em outras palavras, seguimos as pessoas adequadas na restauração do Senhor, não externamente, exteriormente, mas intrinsecamente, para sermos mantidos na linha da vida e no fluir do mover do Senhor. Temos diversos versículos aqui. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Naquela época, alguns diziam
diziam que não havia ressurreição dentre os mortos, é que era maligno falar isso. Se você é companheiro de pessoas malignas, você se torna maligno. Precisamos seguir a pessoa adequada para a economia de Deus. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio. Que tal? Vamos andar com sábios. Sábios na economia de Deus. Ponto B. Porque a terra ao redor de Sodoma era rica. Ló peregrinou em direção a Sodoma. Por fim, ele se mudou para a cidade, morou e se estabeleceu ali. Sob a soberania de Deus, Sodoma foi conquistada e Ló foi tomado cativo. Jeremias 2:13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo. Apenas 2 males aos olhos de Deus com seu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixar o Senhor, o manancial de águas vivas, é tomá-lo uma fonte humana. Devemos desfrutar Deus como as águas vivas. Irmãos, nada é mais maligno aos olhos de Deus do que não desfrutá-lo. Não desfrutar o Senhor é maligno aos olhos dele. Temos de nos entregar, até mesmo nesta reunião, temos de nos entregar para desfrutar Deus. Então, cavaram para si mesmos cisternas rotas que não retêm as águas, ou seja, fazer algo para substituir Deus como seu desfrute. Isso é um ídolo. Em princípio, isso é o que Ló fez quando ele viajou para Sodoma. Ele deixou a Deus e buscou, tendo deixado a Abraão. Abraão não considerou o ponto fraco de seu irmão e não teve prazer. Quando Ló foi, se nós descobríssemos que Ló foi capturado, o que a gente teria feito? Ele me deixou, foi para Sodoma. Que homem ruim, que maligno. Por que ele foi seguir aqueles homens ali? Agora ele tem que sofrer o tratamento governamental de Deus. Abraão não fez isso, certo? Abraão não considerou o ponto fraco de seu irmão e não teve prazer nos sofrimentos e calamidades de Ló. Para Abraão, era uma vergonha ver que seu irmão havia sido capturado. Em 1 de João 5,16, já compartilhamos esse versículo várias vezes, diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e lhe dará vida. Quando vemos um irmão pecar, o que devemos fazer? Não devemos criticar. Devemos pedir. Se você ler a nota de rodapé nesses versículos, ele chama essas pessoas o que pede, o pedidor. Devemos pedir pelos nossos irmãos, mencionar os nomes deles ao Senhor, pedir por eles. Se você vir, você pede. Então você vai até eles e lhes dá vida. Você se torna um canal do Espírito que dá vida para eles. Na verdade, você está dando Zoe para eles, dando a vida eterna em criada. Em Isaías 58, 6 e 7, o Senhor diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi? Que jejum é isso intrinsecamente? O que significa isso? Jejum é parar de comer todas as coisas que não são o Senhor Jesus. E não ter paladar por nada que não é o Senhor. Parar de comer tudo que não é o Senhor Jesus e não ter paladar por coisa alguma que não seja Ele. Portanto, o jejum que o Senhor mostra é esse tipo de jejum: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante?
Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu gosto de Tiago 5:19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir, saiba que aquele que faz um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Quando Abraão recebeu a informação sobre a captura de Ló, ele tomou uma forte decisão de lutar por Ló. Também, antes de sair para a guerra, ele orou, levantando suas mãos para o Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Nosso Senhor, nosso Deus é o Altíssimo. De acordo com Lucas 6:35, somos filhos do Altíssimo. E nosso Deus é o que possui os céus e a terra. Ele não é apenas o dono da terra, Ele é o dono do céu. Ele é o dono da terra e do céu. É aquele que possui a terra e o céu. Agora chegamos ao ponto E. Abraão decidiu tomar os seus 318 homens e lutar contra os 4 reis e seus exércitos, porque além atrás dos bastidores, Melquisedeque, que significa rei de justiça, rei de Salém, que significa paz, estava intercedendo por Ló, por Abraão e pela luta de Abraão. É absolutamente maravilhoso isso. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual também está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora mesmo o Senhor está intercedendo por nós e intercedendo por cada um de nós. Algarismo Romano 2 diz: após a vitória de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é um tipo de Cristo como o sumo sacerdote real. Após Abraão obter a vitória, Melquisedeque apareceu. Antes da sua aparição, Melquisedeque, um sacerdote de Deus, devia estar intercedendo por Abraão. Deve ter sido mediante sua intercessão que Abraão foi capaz de matar os 4 reis e obter a vitória. Como ele podia levar 318 homens, lutar contra os exércitos de 4 reis e vencê-los? Tem de ter sido por meio da intercessão de Melquisedeque. Em Êxodo 17, de 8 a 13, nos mostra como devemos orar, como precisamos orar, e mostra a batalha contra Amaleque, que tipifica a carne, e mostra Moisés levantando o seu cajado, que representa o Cristo ascendido. E Josué no vale estava lutando, e ele representa o Espírito que luta. Enquanto o Cristo ascendido ora, o Espírito que luta combate os inimigos de Deus, luta contra a carne. E precisamos ser um com Ele, em sua intercessão, como o Cristo ascendente, e desfrutá-lo como o Espírito que luta. Ponto C. Hoje, Cristo, nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós de maneira oculta, para que sejamos os seus vencedores, a fim de derrotar os inimigos de Deus, para que por meio de nossa vitória, Cristo seja manifestado abertamente em sua segunda vinda. Todos nós precisamos ecoar a intercessão do Senhor. Se nos voltarmos ao nosso espírito e o contatarmos, sempre haverá um eco. Sempre haverá um eco. Salmo 27:8 diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Está ecoando o desejo do Senhor. Quando o Senhor diz, busca a minha presença, o meu coração diz para o Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É um eco à intercessão do Senhor.
Se seguirmos de acordo com esse eco, esquecendo o nosso ambiente, inimigos e até nós mesmos, obteremos a vitória e mataremos os reis, tais como o ego. O ego precisa ser morto, a mente natural precisa ser morta, a emoção selvagem precisa ser morta, a vontade obstinada precisa ser morta, e há outros inimigos que precisam ser mortos. Ao final da nossa matança de todos os reis, nosso Melquisedeque irá aparecer para nós. Essa será a segunda vinda de Cristo. Então, toda a primeira terra perceberá que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Toda a terra perceberá. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é mencionado nas Escrituras antes do sacerdócio de Arão. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é mais elevado que o sacerdócio aarônico. Em seu ministério terreno, Cristo era um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão para aniquilar o pecado. Por meio do seu ministério terreno, Cristo cumpriu a redenção judicial e o cumprimento da redenção judicial, que são o perdão de pecados, lavar os pecados, sermos justificados por Deus, aprovados por Deus, segundo o seu padrão de justiça, sermos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados com Deus, somos amigos de Deus e estamos santificados posicionalmente diante de Deus. Mas há outra parte do ministério de Cristo, que é seu ministério celestial, que nos leva ao ponto 2. Então, em seu ministério celestial, Cristo foi designado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para vencer o pecado. O ponto 1, agora ele está orando nos céus para nós vencermos o pecado. Não para oferecer sacrifícios pelo pecado, mas para ministrar a nós o próprio Deus, que foi processado mediante a encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição, representados pelo pão e vinho, como nosso suprimento de vida, para que sejamos salvos ao máximo. Por meio do seu ministério celestial, temos os processos da salvação orgânica de Deus. Fomos salvos ao máximo. Isso significa que fomos regenerados para receber sua vida divina. Estamos sendo santificados para receber sua natureza divina. Estamos sendo renovados para receber seu elemento divino. Estamos sendo transformados para receber seu ser divino. Estamos sendo conformados para receber sua imagem divina. E por fim seremos glorificados para recebermos sua glória divina. Em seu ministério celestial, estamos sendo renovados em nosso espírito, alma e corpo até sermos exatamente iguais a Ele em vida e natureza, mas não na deidade. Conhecer Cristo como sumo sacerdote em sua realeza, como o Rei de Justiça e o Rei de Salém, é estar sob seu encabeçamento e senhorio, permitindo que Ele, como o Espírito que dá vida, governe interiormente a fim de nos tornar a Nova Jerusalém, onde a justiça e a paz reinam. Onde a justiça e a paz reinam. Quando eu li isso, irmãos, eu não pude deixar de pensar em Ezequiel, capítulo 1, versículos 22 e 26. Temos os 4 seres viventes que representam a coordenação no corpo de Cristo, e acima daqueles 4 seres viventes há um céu claro, como cristalino, e há um trono de safira, e há um homem naquele trono, e o homem que está naquele trono é o Deus homem, Cristo Jesus. E santos, para ter um céu claro, a nota de rodapé nos diz que para ter um céu claro em nós, sem nada entre nós e o Senhor, com o Senhor sentado no trono acima desse céu, Ele é o preeminente em nós, reinando em nós, governando em nós, sendo o Senhor em nós. E esse é o ponto mais elevado da nossa experiência espiritual.
termos um céu claro com o trono de Deus acima dela. Portanto, sempre devemos orar: Senhor, dá-me um céu claro onde não haja nada entre mim e ti, e que o teu trono esteja acima desse céu claro, para que tu possas governar e reinar sobre mim, sendo meu Senhor, meu Rei, meu Deus, aquele que me governa. Governa-me, Senhor, para que junto com os santos nos tornemos a Nova Jerusalém, onde reinam justiça e paz. Quando temos um céu claro com o trono de Deus acima, temos o trono de Safira. Safira é azul, a cor da Safira, que significa celestial. E há o Deus homem naquele trono. E temos uma situação celestial, atmosfera e condição celestiais da presença e do governo de Deus em nós. É isso que queremos. Onde formos, queremos ter uma situação celestial, atmosfera e condição celestial de Deus reinar e estar presente em nós. Isso introduz a economia de Deus em realidade às pessoas. Ponto 4 diz: conhecer Cristo em seu sacerdócio celestial é contatá-lo para sermos saturados, impregnados e mesclados com Ele, entrando em sua oração por nós, em seu cuidado para com o nosso caso perante Deus e em seu ministrar a nós o Deus processado como pão e vinho. Há uma nota em Hebreus, todos nós sabemos, que diz que no seu ministério celestial, Ele é o Cristo agora, Ele é o Cristo já, Ele é o Cristo hoje, Ele é o Cristo no trono no céu, como a nossa salvação diária e nosso suprimento de cada momento. E nas regiões celestiais, Ele está principalmente fazendo duas coisas: intercedendo por nós, de acordo com Hebreus 7:25, que diz que Ele sempre vive para interceder por nós. Em seu ministério celestial, Ele está orando por nós. Agora mesmo Ele está orando por esta reunião. Está orando por nós coletivamente. Está orando por nós, cada um de nós pessoalmente. Ele está orando por nós e, de acordo com Hebreus 8:2, Ele é ministro dos lugares santos. Ou seja, Ele está ministrando Deus para nós, ministrando Deus processado a nós como pão e vinho. Ele está orando por nós e ministrando-se para nós como o Deus processado. É por isso que em Atos 6:4, o apóstolo disse o seguinte: continuaremos perseverando, ou seja, vamos nos devotar para a oração e o ministério da palavra. Por que eles disseram isso? Porque eles refletiam o ministério celestial de Cristo. O que Cristo está fazendo em seu ministério celestial? Está orando por nós. Portanto, eles disseram: vamos nos devotar à oração e o ministério da palavra. O que Cristo está fazendo em seu ministério celestial está se ministrando a nós como Deus processado, representado pelo pão e o vinho. Portanto, precisamos seguir o exemplo dos apóstolos e nos entregar para a oração e o ministério da palavra de Deus. Então, refletimos seu ministério nos lugares celestiais. Algarismo Romano 3, quero gastar algum tempo aqui. Algarismo Romano 3 é muito, muito importante. Diz o seguinte: o ministério apostólico, em cooperação com o ministério celestial de Cristo, luta pelo irmão. Luta pelo irmão como? Intercedendo pelos santos, segundo Deus em sua economia, e ministrando Deus processado nos santos, aos santos, para o suprimento que os faz vencer e para o seu desfrute. Hebreus 7:25, Hebreus 8:2 e Atos 6:4. Simão Pedro disse: Senhor, se todos esses te traírem, se voltarem contra ti, ele se referia aos outros discípulos, se todos os meus companheiros te negarem, eu jamais te negarei. Em Lucas 22, 31 e 32, o Senhor disse para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. E o versículo seguinte diz:
Eu, porém, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Sabemos que por causa da petição do Senhor, por Simão Pedro, a sua fé não falhou. Ele voltou-se novamente e ele fortaleceu seus irmãos. Em João 15 a 17, vemos que Simão Pedro ainda não havia se voltado plenamente ao Senhor, porque ele voltou para o seu velho trabalho, que era pescar. Ele largou o trabalho e servia em tempo integral, e aí voltou para o seu trabalho. E alguns discípulos foram com ele. O Senhor estava à beira e eles não sabiam que era o Senhor. E ele falou: ei, vocês pegaram algum peixe? Ele falou: não pegamos nada. Ele falou: joga a rede do lado direito do barco. Eles jogaram a rede e havia tantos peixes na rede que a rede quase não conseguia conter todos os peixes. E o João olhou para Pedro e falou: é o Senhor. E Pedro nem esperou o barco chegar lá. Pedro pulou do barco e nadou para a praia. E é maravilhoso quando ele chegou ali na praia, o Senhor ali já tinha peixe e estava cozinhando para eles. Eles ficaram a noite inteira pescando, não conseguiram pegar peixe algum. O Senhor já tinha peixe para eles ali, para eles comerem o café da manhã. Então, quando eles haviam comido, Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. O Senhor restaurou Pedro, perguntando 3 vezes se ele o amava. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Em outras palavras, se ele o amava mais do que os outros discípulos, ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: alimenta os meus cordeiros. A manifestação de amarmos o Senhor é que vamos alimentar os cordeiros do Senhor. O que o Senhor está fazendo em seu ministério celestial? Ele está alimentando os seus cordeiros e tende a alimentar seus cordeiros por meio de nós. E o Senhor tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: alimenta as minhas ovelhas. O Senhor disse 3 vezes: alimenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Pedro falou 3 vezes isso, e o Senhor disse: alimenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas. Pedro, portanto, quando escreveu sua epístola, chamou Cristo do Supremo Pastor. Ele é o Supremo Pastor e nós somos, como membros do corpo de Cristo, devemos ser os diversos pastores abaixo dele. Em 1 de Pedro 5:3, ele disse aos presbíteros: não vos torneis dominadores do rebanho. Vocês devem ser modelo, padrão do rebanho. Você deve ser um padrão do rebanho. É assim que se apacenta as ovelhas. Santos, é uma vergonha quando eu ouço histórias de pessoas dominando os santos. Dominar os santos significa que você está tomando o lugar do Senhor na vida deles. Você está se tornando o Senhor deles. Você diz para eles quando mudarem, para onde ir. Cuidado, você pode ter comunhão com eles, mas cuidado, o Senhor é aquele que dirige as pessoas quando mudar. Você deve levar as pessoas ao Senhor. Se você fala para as pessoas
para onde mudar, com quem se casar, você diz para as pessoas onde viver. Eu não sei com quem vocês devem casar, irmãos que terminaram o treinamento em tempo integral. O Senhor sabe, eu não sei. Então vocês precisam orar. Talvez alguns daqui vão para Boston, você não deve se preocupar com isso então agora. Louvado seja o Senhor. Devemos orar sobre com quem casar. Eu me lembro que eu orei muito sobre com quem me casar. E o Senhor me deu a pessoa correta. Sou tão grato por isso, Ninguém me disse com quem eu deveria casar. Deixe-me contar uma história para vocês. Quando eu encontrei a minha esposa, ela não estava na vida da igreja, mas eu falei da vida da igreja para ela. Então, ela orou para eu ser salvo e eu orei para ela vir para a vida da igreja. Ela veio para a vida da igreja no primeiro dia e um irmão estava tão preocupado, falou: o Ed vai casar com essa irmã vai tirar ele da vida da igreja. O irmão pensava isso. Porque ela não tinha visto a restauração nem a economia de Deus. Ele me falou isso anos depois. Então ele falou: Ed, vamos conversar com um dos presbíteros. Ele me colocou no carro, tivemos um tempo com um dos presbíteros, eu abri para o irmão, para o presbítero, o que eu estava pensando sobre me casar com essa irmã, e esse amado irmão disse: isso deve ser algo do Senhor. E o irmão que me levou lá falou que quase caiu da sua cadeira quando ouviu isso. Então ele disse: Ed, você precisa orar para que, se isso não for do Senhor, se esse relacionamento não for do Senhor, que o Senhor acabe com isso, que o Senhor acabe com isso. Eu fiz essa oração. Bem, estamos na vida da igreja e estamos vivendo felizes para sempre até o Senhor voltar. Ele é o supremo pastor. Em 1 de Pedro 2,25, ele é o pastor e supervisor da nossa alma. Ou seja, ele cuida do bem-estar do nosso ser interior e exerce a sua supervisão sobre a condição da nossa verdadeira pessoa. Ele é o pastor e supervisor da nossa alma, cuidando do bem-estar do nosso ser interior, exercendo a sua supervisão sobre a nossa verdadeira pessoa. Quero ler para vocês um versículo em Hebreus 13:20. Hebreus 13:20. Diz o seguinte: e o Deus da paz, que trouxe o Senhor Jesus dentre os mortos, que pelo sangue da eterna aliança trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Como o grande pastor das ovelhas, ele está levando a cabo sua aliança eterna. Queremos ser um com ele como o supremo pastor, como o grande pastor das ovelhas, para apacentar. Ele apacenta a alma dos santos. Ele cuida do bem-estar do ser interior dos santos. Ele exerce supervisão sobre a condição da verdadeira pessoa. O que o Senhor está preocupado é o quanto do Espírito está em nossa alma. Quanto do azeite, o azeite do Espírito está em nossa alma. Apocalipse 1, 12 e 13 diz: vi um semelhante ao Filho do Homem vestido com uma veste que chegava até os pés, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Normalmente nós nos cingimos com um cinto na cintura, mas esse estava cingido com um cinto de ouro à altura do peito. O ouro representa a sua divindade, podemos dizer. O irmão Lee chamou isso do cinto de energia do Senhor. Quando ele se cingia para ganhar energia, ele se cingia à altura do peito com a sua energia dourada em sua divindade, exercendo
e motivado pelo seu amor, que representado pelo seu peito, amando as igrejas. Temos a sua energia de ouro, ele tem está cingido com a sua energia de ouro, motivado para amar as igrejas. Motivado pelo seu amor para nutrir as igrejas. Êxodo 28, 9 a 12. Nesse esboço, eu coloquei aqui porque isso mostra que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha os nomes das 12 tribos de Israel sobre os seus ombros e sobre o seu peito. Tinha 6 nomes em um ombro, 6 nomes no outro ombro e os 12 nomes no seu peito, sobre o seu peito. Os ombros representam força ou poder, ou seja, Cristo nos levou até a presença de Deus mediante a sua força e poder. E o peito representa o amor, ele nos leva à presença de Deus pelo seu amor. Então você tem o coração amoroso de Cristo e os ombros fortes de Cristo. Nós somos cingidos com o seu peito de amor. Ele tem nomes colocados sobre ele quando ele vai à presença de Deus. O problema conosco é que nós temos uma pedra só que diz eu. Esse é o problema, certo? Mas nós temos de ter eu ali. Nós temos que ter eu ali. Em algum lugar o eu tem que estar. Temos de desfrutar o Senhor. Temos de ser infundidos com o Senhor. Mas se desfrutamos o Senhor pelos outros, é para isso que desfrutamos o Senhor. Efésios 3:2 diz que o mordomado da graça de Deus foi dado a mim a favor de vós. Ou seja, o desfrute, a economia da graça de Deus foi entregue a mim para vós. Eu desfruto o Senhor por amor de vocês. Se não desfrutarmos o Senhor, nós desfrutamos para os outros, para poder ministrar esse desfrute aos outros. Quero ler para vocês, irmãos, essa é uma das melhores passagens do ministério sobre apacentar as pessoas. Está no livro Uma Palavra Oportuna. E essas poucas mensagens foram dadas em 1988, na época de um tumulto, de uma rebelião, na página 13, em inglês, de 13 a 15. Eu vou ler. Ouçam. É maravilhoso isso. Como podemos restaurar o irmão? Como podemos lutar pelo irmão? Para mim, isso elucida mais do que qualquer passagem do ministério. O que essa porção fala é ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado. Ou seja, a vida dele é uma vida que lida com o pecado. Se você o ministra como vida às pessoas, essa vida é uma vida que lida com os pecados. Às vezes você pode ir a uma pessoa, você pode orar por ela, você a leva à presença do Senhor. A presença do Senhor é o fator de cuidado que os alegra, os faz confortáveis, os aquece, e eles estão então abertos para ser nutridos com Cristo como vida. E às vezes você pode ir lá e você pode falar algo de Cristo com a presença carinhosa do Senhor, com a sua palavra, e quando você vai embora, você não percebe que aquela pessoa foi convencida dos seus pecados e fala: Senhor, me perdoa. Isso já aconteceu com você alguma vez? Alguém telefona para você, conversa um pouquinho com você do Senhor e depois você confessa um pouco os seus pecados, porque aquela pessoa, ele ou ela, ministrou vida a você, e essa vida é uma vida que lida com o pecado. Ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado. Se você sabe que alguém cometeu pecado, você tem de orar por essa pessoa e aprender a ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado, para que ele lide com os seus pecados. A vida de Cristo é uma vida que lida com o pecado.
Primeiramente, você próprio deve ser tratado desfrutando a vida de Cristo que lida com o pecado. Então você deve ministrar esse Cristo como a vida que lida com o pecado, ministrar aos outros. O livro de Levítico nos diz que o sacerdote devia comer a oferta pelo pecado no lugar santo para que ele levasse a iniquidade da congregação, para fazer propiciação sobre eles diante do Senhor. Isso é Levítico 10, 17. Quando tomamos Cristo como nossa oferta pelo pecado, isso é algo grandioso. Não tomamos isso meramente pelos nossos pecados. Claro, são pela nossa natureza pecaminosa, mas também é para que nós carreguemos a iniquidade da congregação para fazer propiciação diante do Senhor por eles. Quando você desfruta Cristo como a vida que lida com o pecado, você precisa ter a capacidade de carregar a iniquidade do povo do Senhor. Ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado para alguém não é ir para essa pessoa e apontar o seu erro e condená-la. Abraão não fez isso com Ló, não falou, veja Ló, você está em Sodoma. Ele não apontou o dedo e o condenou. Abraão foi lá e o resgatou. Se Abraão tivesse apontado o dedo e condenado, você vai causar juízo. Uma pessoa que peca normalmente tem o seu coração endurecido. Isso está em Hebreus 3:13. Vocês estão endurecidos pelo engano do pecado. Se você for ministrar Cristo a Ele, você deve confiar no Senhor para que você tenha a graça com o Espírito para amolecer o seu coração endurecido. Você tem de amolecer o seu coração e aquecê-lo. E então, o próprio Cristo como vida será, na verdade, de fato, ministrado de maneira rica para ele, e essa vida que é o Espírito trabalhará nele. Você não precisa mencionar o seu erro, porque a vida que está neles, como suprimento de vida, fará muito. Se uma pessoa tem uma determinada enfermidade física, você não precisa mencionar a sua doença. Se você ministra o remédio adequado para esse doente, ele estará bem. Eu experimentei isso ao cuidar dos santos. Eu não falo com os santos das suas fraquezas, erros ou pecado. Mas ele foi curado. Não foi curado pela minha palavra. Foi curado pelo próprio Espírito, a vida de Cristo ministrada a ele por mim. É isso que eu quero dizer, segundo Levítico, carregar a iniquidade do povo de Deus. Essa é a maneira de livrar-se do pecado entre alguns santos. A obra de recuperar, de restaurar os santos pecadores leva tempo, não é rápido, você precisa ser paciente. Pode levar até mesmo 8 meses ou 1 ano para que um pecador, mesmo que leve 8 meses ou 1 ano para recuperar um pecador, isso será algo grandioso. Gálatas diz que quando um irmão é surpreendido em ofenda, os que são espirituais devem restaurá-lo. Devemos nos esforçar ao máximo para restaurar esse santo que caiu. Talvez de cada 100 santos que se reúnem, 2 ou 3 vivam numa situação de pecado. Se você desfruta Cristo, você deve tomar o encargo de cuidar de um deles, outro irmão pode ter encargo pela mesma pessoa. Vocês então têm comunhão sobre esse santo e juntos vão ajudá-lo. Se vocês podem trabalhar juntos durante meio ano para restaurar esse pecador, seria uma grande ajuda para a vida da igreja. Esse tipo de ministério é o elemento para nós para manter a unidade do Espírito na vida da igreja. Essa unidade só pode ser mantida em amor pelo Espírito. As críticas só edificam divisão e destroem a unidade. Todos temos de evitar pensamentos negativos e aprender a tomar Cristo como oferta pelo pecado, a vida que lida com o pecado, para que tenhamos a medida e a capacidade, com uma certa quantia de Cristo para ministrar aos santos pecadores. E então, mais cedo ou mais tarde, esses santos serão restaurados. Se restaurarmos um irmão, reduziremos o problema na vida da igreja com relação à unidade.
Se você for aprovado diante do Senhor, tente ajudar outro que tem problema. Depois de 6 meses de você ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado para ele, o problema dele se irá. Isso não apenas é carregar a iniquidade do povo de Deus, mas resolver os problemas do povo de Deus. Essa é a maneira prática de manter a unidade do Espírito entre os santos. Sejamos todos diligentes em guardar a unidade e andar em amor na vida da igreja. O amor edifica. Se você vai prestar ajuda a alguém, é secundário. A primeira coisa é amar todos os santos, sejam eles bons ou maus, amá-los a todos com o mesmo amor. Temos a tendência de amar os santos mais fortes, mas não os fracos. Devemos amar todos os santos com o mesmo amor. Uma vez que alguém seja um santo e membro na igreja, devemos amá-lo com o mesmo amor com que amamos os demais santos. E isso matará os germes, destruirá os problemas e edificará uma unidade permanente e duradoura do Espírito. Isso é ministrar Cristo como a vida que lida com o pecado e lutar pelo irmão. Algarismo Romano 4 é maravilhoso. Diz, a maneira de desfrutar Cristo em seu ministério celestial, como o sumo sacerdote real, é revelada no Salmo 110:3. Salmo 110:4 fala de Melquisedeque. Este salmo, é a revelação mais elevada de Cristo, que revela Cristo como rei, como sacerdote, como guerreiro, como o vencedor e como aquele que bebe. Ele diz que ele bebe do caminho, do ribeiro no caminho. Então, ele é o rei, ele é o sacerdote, é o guerreiro, é o vencedor, é aquele que bebe. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas a chave para desfrutar Cristo em seu ministério celestial como rei e sumo sacerdote está no versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Esse é o dia do poder do Senhor, o dia da guerra do Senhor. Temos de perceber, irmãos, que todos os nossos serviços são uma guerra, uma batalha. Cada reunião é uma batalha. Se quisermos ser um com o Senhor para lutar a batalha, devemos nos apresentar voluntariamente a Ele no dia da sua batalha com os santos ornamentos. Ele fala, os teus jovens, não importa quão velhos sejamos fisicamente, precisamos ser os jovens do Senhor. Você precisa orar, Senhor, faz de mim um dos teus jovens. Como o orvalho emergindo do ventre do amanhecer serão os teus jovens. Aos olhos do Senhor, nossa consagração voluntária, nos oferecermos a Ele, é uma questão de ornamentos. Mesmo a igreja tendo se tornado degradada durante os séculos, tem havido uma linha daqueles que se apresentam voluntariamente ao Senhor com ornamentos na beleza da sua consagração. A palavra ornamento também pode ser traduzida por esplendor. Ornamentos refere-se ao esplendor da consagração. Se nos apresentarmos voluntariamente ao Senhor, seremos embelezados com esplendor divino e celestial. Então diz, segundo a poesia aqui, o orvalho com que Cristo é regado vem do ventre do amanhecer. Vem do ventre do amanhecer. Antes de falarmos do orvalho que vem do ventre do amanhecer, deixe-me falar algo sobre a nossa consagração. Lembram-se de Mateus 26, quando Maria quebrou aquele vaso de alabastro e derramou um unguento sobre o Senhor, e os discípulos falaram, por que esse desperdício? Por que ela desperdiça esse unguento precioso no Senhor? Há uma nota de rodapé ali que eu quero ler para vocês. E muitos de nós estamos familiarizados, eu amo, diz que os discípulos consideravam o amor de Maria pelo Senhor como um desperdício. Através dos séculos, milhares de vidas preciosas, pessoas deixaram o futuro dourado, seus tesouros e tudo, e se derramaram pelo Senhor Jesus. Aqueles que o amam assim, Ele é totalmente amável e digno da sua oferta. O que eles derramaram ao Senhor não é um desperdício, mas um testemunho fragrante da sua doçura. Ponto C diz, segundo a poesia aqui, o
o orvalho com que Cristo é regado vem do ventre do amanhecer. Precisamos entrar nesse ventre para sermos gerados como orvalho a fim de regar Cristo. Isso envolve nossa vigília matinal. Precisamos entrar no ventre do amanhecer. Algo fresco de Cristo é concebido em nós e nós nos tornamos o orvalho que rega Cristo para a sua satisfação. Nosso tempo com o Senhor pela manhã não é meramente para nossa satisfação, é para que nos tornemos o orvalho para a satisfação dEle, para o suprimento dEle. Se não acordarmos cedo pela manhã para contatar o Senhor, perdemos a oportunidade de entrar no ventre do amanhecer para sermos feitos orvalho para regar Cristo. Que respondamos a Ele dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser o orvalho gerado e produzido pelo ventre do amanhecer para que Tu possas ser regado. Queremos ser o orvalho concebido e produzido pelo ventre do amanhecer para regar o Senhor. Sabemos como ler e orar a palavra, certo? Temos de personalizar a palavra. Ler e orar a palavra, personalizando-a e falando ao Senhor a palavra, para que Ele fale de volta a você. Tenha comunhão com o Senhor pela manhã. Ter comunhão com Deus significa que abrimos nosso espírito para Deus, abrimos a nossa vida para Ele, permitimos que Ele nos ilumine, que Ele fale conosco, que Ele nos impressione, que Ele nos toque. Em nosso tempo com o Senhor pela manhã, queremos tocá-lo e queremos que Ele nos toque. Queremos ser infundidos com Ele pela manhã. Pela manhã podemos cantar ao Senhor, certo? Vocês não têm que me responder, mas pensem. Você cantou para o Senhor esta manhã? Você cantou um hino para Ele? De manhã é um momento muito bom para cantar ao Senhor, para louvar o Senhor. E até mesmo para falar, louvado seja o Senhor. Agora é um bom momento para dizermos, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pela manhã precisamos louvar o Senhor. George Miller falou uma coisa que eu gosto. Ele falou: a minha primeira tarefa com o Senhor pela manhã é alegrar a minha alma no Senhor. Alegrar a minha alma no Senhor. Ou seja, você precisa desfrutar o Senhor pela manhã. Desfrutar o Senhor todas as manhãs. Algarismo Romano 5 diz, após a vitória de Abraão, Melquisedeque disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Mas Abraão lhe respondeu ao rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Porque Abraão, um vencedor, obteve a vitória sobre os inimigos de Deus e estava posicionado com Deus na terra. Deus podia ser chamado não somente de Deus dos céus, mas também de possuidor dos céus e da terra. Abraão venceu a tentação das riquezas terrenas, mostrando sua pureza nessa questão. A manifestação do nosso desfrute de Cristo em seu ministério celestial é vista pela maneira como lidamos com nossas posses materiais. Para o mover do Senhor na terra, precisamos seguir o modelo de Abraão, honrando o nosso Senhor ascendido com as nossas riquezas terrenas. Santos, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Devemos dar ao Senhor pelo menos o dízimo de tudo que Ele nos dá. Pelo menos isso devemos fazer. O irmão Lee nos disse que devemos nos esforçar para dar 10% do que ganhamos para a igreja e 5% para a obra do Senhor, para sustentar os que servem em tempo integral. Pelo menos 10% da nossa renda devemos ofertar à igreja. Se todos fizessem isso, não haveria necessidades na igreja.
Isso é o Antigo Testamento, muito mais no Novo Testamento. Devemos dar o dízimo de tudo. Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Se você ganhar $1, você deve dar 10 centavos. Devemos treinar os jovens dessa maneira, e as crianças. Devemos sempre dar pelo menos o dízimo da nossa renda ao Senhor. Ele falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor nos abençoará. Você não pode dar mais do que o Senhor. Eu posso testificar isso. Você não pode dar mais do que o Senhor. Em Lucas 6:38 fala, dai e vos será dado. O Watchman Nee tem uma mensagem chamada Administrar Suas Finanças. As pessoas ficam empolgadas. O Watchman Nee falando de administrar suas finanças. O que ele vai falar? Investe nisso, investe naquilo. Bem, eu vou resumir a mensagem inteira para vocês. O que ele fala? Oferta ao Senhor. Essa é a maneira de você administrar suas finanças. Oferta, dai-vos e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante no vosso regaço, vos darão, pois com a medida com que medirdes, medir-se-vos-á em troca. Eu me lembro que eu costumava servir no serviço de ofertas. E os irmãos que servem nisso é um serviço santo. Os santos que ofertam, a oferta deles é santa para o Senhor. Santa. Muitas vezes, os santos dão ofertas para santos necessitados. Eu me lembro que quando eu servia nas ofertas, nós orávamos sobre aquelas ofertas, tentávamos o máximo possível a não ver quem dava as ofertas. É claro, a gente tinha que ver para fazer a contabilidade, mas orávamos para que os nossos olhos fossem cobertos, porque os santos deram essa oferta secretamente ao Senhor, pelos santos necessitados, pelo interesse do Senhor, pelo serviço dos santos. Me lembro que uma vez foi dada uma oferta para um irmão e uma irmã, e o irmão e eu que servíamos ali tivemos o sentimento, temos de levar isso para esses santos imediatamente. Não sabemos qual é a situação deles, não sabemos que tipo de necessidade eles têm. Fomos diretamente para a casa deles depois de contar as ofertas e eles estavam chorando. Eles disseram, irmãos, vocês não sabem, nós estávamos no fim da nossa corda. Essa oferta veio no momento exato para satisfazer a nossa necessidade. Isso é precioso aos olhos do Senhor. E é um privilégio dar as coisas materiais para o Senhor, ofertar ao Senhor. Para o mover do Senhor na terra, precisamos vencer a tentação das riquezas terrenas, desfrutando as riquezas do Deus triuno processado. Segundo Reis 5, aqui, não vou falar muito sobre isso, mas aqui fala de Naamã. Naamã era um general sírio e mostra como ele foi curado por Eliseu. E ele não quis receber nada de Naamã como pagamento, porque Eliseu... Então... Geazi, o moço de Eliseu, foi lá pegar o dinheiro. Quando ele voltou, Eliseu perguntou para ele, de onde você vem? Ele mentiu para Eliseu. Ele falou, ele ficou leproso então. Eliseu não quis receber nenhum pagamento pelo que ele fez, porque foi Deus quem fez. Mas Geazi falou, não, eu vou ganhar alguma coisa de Naamã. Então, Eliseu disse para ele, o meu coração não foi por você quando aquele homem saiu da sua carruagem para encontrar com você. Isso é hora de você receber prata e roupas e bois
e servos, então a lepra de Naamã estará sobre você para sempre. Se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então ele saiu diante dele leproso, branco como a neve. Não devemos nos tornar uma presa da cobiça. Geazi exteriormente era um com Eliseu, mas intrinsecamente ele não era um com Eliseu. Precisamos ser um com o ministério e não apenas exteriormente. Em 3 de João 7 diz, pois foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, devemos apoiar tais pessoas para nos tornarmos cooperadores na verdade. Portanto, santos, quando nós sustentamos um servidor em tempo integral, um irmão que é tempo integral ganhando dinheiro pode sustentar um irmão tempo integral servindo, e nós nos tornamos cooperadores na verdade. Cooperadores na verdade. Portanto, santos, isso é desfrutar Cristo em seu ministério celestial, lutando pelo irmão. Louvado seja o Senhor. Eu realmente amo essa palavra, essa mensagem. Oro para que o Senhor a torne realidade em sua restauração e nós cooperemos com Cristo em seu ministério celestial para lutar pelo irmão. Vamos orar com o nosso vizinho por 1 minuto e então podemos ter alguns testemunhos.